Oi, gurias, tudo bom? Então voltei aqui conforme prometido, com o último vídeo do especial de parto, só respondendo as perguntas que eu recebi. Então me perguntaram sobre... perceberam que no parto do Matias tinha menos luz. Como é que foi isso? Como é que eu consegui isso? Parecia que tinha menos luz no hospital. A questão da luz, eu vou dizer pra vocês assim, que foi algo da médica, que foi excelente, ótimo, maravilhoso. Mas assim, aliás, não só da luz, mas eu acho que eu diria pra vocês que tudo que envolve o parto vai muito mais da médica do que de fato do hospital se opor. Claro que o hospital tem regras, é óbvio, mas eu acho que muita coisa é uma decisão da médica. É uma opção dela. Então, por exemplo, no parto do Matias teve menos luz mesmo, que foi super legal, e nem foi algo que eu pedi no plano de parto. Ela me pediu, sim, que fizesse um plano de parto, eu fiz, mas eu nem lembro de ter colocado isso. Não era algo, assim, pra mim que era imprescindível. Mas lá na hora ela baixou a luz, ela deixou o ambiente mais acolhedor e tudo mais. No parto do Benjamin, foi um parto muito rápido, assim, que foi aquela correria, todo mundo chega... E eu lembro a sensação de eu estar realmente no açougue, assim, que era uma cama no meio, não era sala cirúrgica, mas era uma cama no meio, assim, do nada, bem no meio da sala. E muitas luzes, o quarto estava extremamente claro, tudo muito claro. Tava bem claro, aquele ambiente bem hospitalar, assim, muito claro. Bom, sobre a luz, acho que era isso. Outra menina me escreveu que tá com 33 semanas e a obstetra não fala muito de parto. Pergunto, mas ela não dá muitas orientações. Fuja! Porque a minha primeira, que era cesarista, que me mandou escolher data, ela não falava de parto. Ela dizia, quando chegar a hora a gente conversa, ainda é muito cedo pra falar disso. E eu tinha que ficar insistindo nas consultas. E eu lembro que de epísio eu disse pra ela, não, mas eu quero saber. Tu faz epísio sempre, sim ou não? Ou tu analisa a situação... E daí ela me disse, eu lembro que nessa consulta ela me disse, eu faço epísio sempre, é prática minha, não tem parto normal sem epísio. Então, tipo, é algo bem importante a perguntar. E realmente, ela era bem assim, eu me identifiquei muito com essa pergunta, porque a minha primeira médica era bem assim. E depois se mostrou super cesarista. Ficava falando, não, se tiver tudo bem é parto, não, tá tudo tranquilo, é tudo normal, né, se tiver tudo bem é parto. Mas tava tudo bem, eu não tive nenhuma intercorrência, é essa a palavra? No meio. E ela me mandou pra casa escolher a data do parto do Lucas. Eu saí chorando do consultório, mas eu disse, eu não vou escolher a data. Não tinha um motivo, entendeu? É diferente quando tem uma razão, mas no caso não tinha. Bora pra frente. A mesma médica, a mesma amiga ainda tá mandando mensagem aqui, que fala pra ela preparar o seio com bucha vegetal. E ela perguntou o que eu acho. A minha primeira médica... Será que tu tá indo na minha médica? Vou te perguntar depois em off. Porque ela também me dizia pra preparar. Eu preparei e, tipo... Não prepararia, não diria pra preparar. Eu acho que isso é algo natural, vai acontecer, não precisa. Nos outros eu não preparei. E... eu vou dizer assim, vou dizer a minha experiência. Não vamos generalizar. Eu estou falando da minha experiência. Então, pra mim, o início da amamentação é difícil... Foi difícil nas 3 vezes. Aquele primeiro mês, os primeiros 30 dias, os primeiros 30 dias que eu quero te dizer assim, ó, não desiste. É difícil, dói, sangra, racha, mas não desiste. E aí, bucha vegetal não fez diferença. Eu usei na do Lucas, usava assim, aplicada no passar, no banho, no fazer, tudo certinho, com mano figurino. Desnecessário, não precisa. Rachou igual ou até pior. E... não precisa. Eu não faria. Nos outros eu não fiz. Preparo de períneo. Se eu fiz, se tem algum preparo. Tem um preparo que eles falam bastante, que é, tipo assim, eu estou aqui agora e estou fazendo preparo de períneo. É tipo, contrair como se fosse segurar o xixi e soltar. Contrair como se fosse segurar o xixi e solta. É isso. Tu pode fazer dirigindo o carro, pode fazer fazendo qualquer coisa. Esse é o preparo de períneo que eles passam. Tem preparos mais profissionais, digamos assim. Aquele cai. Ah, tá. Então pega. Mas eu preciso. Tá bom. Não cai. Certo. Então existe preparo de períneo mais profissional.
Tem pessoas profissionais, fisioterapeutas especializadas nisso, que pode procurar. Se quiser, eu posso indicar. Me perguntaram se eu levei pontos, se eu precisei fazer epísio. Foi bastante perguntas sobre isso. Veio bastante perguntas sobre epísio, laceração, pontos, como é que é. Então, do Lucas eu tive uma mega epísio. Tá, talvez não seja, foi um exagero mesmo. Essa foi com aquela médica que disse que só faz parto com epísio. É que depois, fazendo a comparação com os outros, eu vi que foi maior a do primeiro. E não era uma questão assim de necessidade, foi porque era de prática dela. Ela me disse que foi um epísio normal. Mas tipo assim, digamos que tenham sido 2 dedos, tá? De comprimento, assim, epísio. Se vocês digitarem no YouTube, epísio, será que eu digo pra vocês fazerem isso ou não? É um tesourão! Apareceu ali, acho que 5 segundos do vídeo e disse, não quero mais ver, não quero mais ver. É um tesourão que eles cortam ali e daí corta músculo. E aí pensa em músculo cortado. É músculo cortado, é profundo, entendeu? E depois costurado. Então, foi punk. Aí no segundo, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam direitinho, eu fiz o primeiro parto com a médica do convênio, fiz a gestação do Matias toda com a mesma médica, porque eu pensei, já tô com ela já viu que eu vou levar a sério, que eu vou querer parto mesmo, acho melhor já continuar com ela do que trocar pra outra que vai tentar me colocar cesárea. Então eu continuei com ela, só que como o Benjamin nascia no Natal, ela não estava. E aí ela mandou uma médica substituta. E enfim, né, foi com a substituta. E aí a substituta foi tipo a metade, foi tipo só um piquezinho assim, sabe? Bem pequenininho. Ele tá montando uma banda, então ele vem aqui cada vez pegar uma coisinha pra montar a banda dele. Bom, continuando. Ela perguntou se eu precisei tirar os pontos. Das 2 epísios, sim, eu precisei tirar. Naquela consulta de pós-parto, ela tirou. Ali com 5, 7 dias. 7 dias, eu acho que era. E no terceiro foi laceração. Gente, laceração... Todo mundo falava, porque se não faz epísio, lacera tudo, é muito pior. Não é bem assim. A minha laceração lacerou só pele. Eu gosto de imaginar assim, ó. Pensa essa pelezinha aqui, tá? Essa partezinha aqui. É pele, tá? Não tem músculo aqui, é só pele. Imagina que faz um rasguinho de pele, só pele. Isso se regenera muito mais fácil do que um rasgo de músculo, que é muito mais profundo. Entendeu? Então, a laceração, eu tomei uns pontinhos ali que caíram sozinho, que não incomodaram nada, que eu não tive medo pra fazer xixi, eu não tive medo pra ir no banheiro, que com a epísia eu tinha. Ai, meu Deus, eu rasgar esse estourar um ponto antes da hora, entendeu? E tipo, da laceração não tive nada disso, a laceração não incomodou nada, era como se eu não tivesse laceração. Eu soube que eu tive laceração porque a médica me disse que eu tive laceração. Porque se ela não tivesse me dito, eu ia crer fielmente que eu não tinha tido laceração. Porque não incomodou nada mesmo. Se volta ao normal depois, volta bem ao normal depois. Volta, sim. É aquela coisa que eu vou dizer de novo pra vocês. Se eu for generalizar, não posso. Só conheço meu corpo e só posso garantir que o meu corpo voltou ao normal depois. Dou palavra de escoteiro, palavra que volta ao normal depois, tá? Se alguém disser pra vocês, não volta, eu fiquei destruída. Bom, é um caso à parte, não posso falar isso porque não foi a minha experiência em 3 vezes, tá? Medo do parto. Aí eu perguntei, né, pra ela se o medo do parto era o medo da dor ou o medo de dar algo errado. Porque medo da dor eu nunca tive. Eu sempre perguntei assim, alguém já morreu de dor de parto? Não, ninguém. Então tá, beleza, vai doer. É bíblico, tá dito na Bíblia que a mulher dará à luz tendo dor, né? Então assim, espera ter dor. Não pensa que, será que vai doer? Vai doer. Será que vai doer muito? Vai doer muito. Então vai com essa mente assim, vai doer muito, vai doer muito, vai doer muito, vai doer muito, vai doer muito. E enquanto tu estiver sentindo dor, tu pensa assim, isso não é nada, vai doer muito mais ainda. Era a conversa que eu ia tendo mentalmente assim comigo. Estela, isso não é nada, não faz fiasco, que ainda vai doer muito mais. Pode parar que ainda vai doer mais do que isso. E tu tem que ser forte, então tipo assim, vai doer mais e quando ele nasceu. É tipo filme, quando te falam muito que um filme é muito bom, que daí tu fica esperando, vai ser muito bom, e depois tu, nem era tão bom assim. Sabe? É tipo isso. Então tu tem que ir pensando assim que vai doer muito, que tu vai quase morrer, que tu não vai aguentar, que é a pior dor do mundo. E daí quando chega na hora, tipo, tá, doeu muito, mas sobrevivi. Tô aqui pra contar, pra gravar esse vídeo e dizer pra vocês que eu vou pro quarto sem anestesia.
E aí, se o medo do parto é mais em relação assim, e se der alguma coisa errada? Bom, existe o risco. Mas eu sempre pensei assim, ó, existe o risco de tu atravessar a rua, né? Existe o risco de tu Porque lembra daquele avião da TAM que caiu quando foi aterrissar em São Paulo? E tipo, morreu pessoas que estavam lá no outro prédio, do outro lado, que estavam trabalhando. Então, assim, existe o risco de tu trabalhar num prédio na frente do aeroporto, sabe? Existe o risco de tu viver, né? Para estar morto é só viver, né? Uma coisa assim, não é? É meio chato falar disso na hora de parto, né? Mas é que sabe, gente? Se a gente vai ficar pensando, mas e o medo, gente, o risco, ele sempre existe. Infelizmente, mas ele sempre existe, né? Então tem risco pra cesárea, tem risco pra parto, tem risco pra tudo. Né? Pra gente viver, pra gente sair na rua, ainda mais no Brasil, né? A gente tem risco. Todos parto. Vamos pra próxima pergunta, que essa aí tá meio, né? Ninguém tá gostando muito desse assunto, não, também não. Vamos adiante. Todos partos, sim. 3 partos. E tô indo pro 4º parto. Anestesia, nenhuma e nenhum. Alguma preparação pro parto, eu acho que é muito mais psicológica. É o que eu falei pra vocês. De te preparar pra dor, de saber que vai doer, que vai doer, que vai doer, vai doer. Te prepara porque vai doer. Eu tenho 2 filhos, quero o 3º, mas me sinto julgada. Bom, primeira coisa, o que teu marido acha, o que ele pensa. Isso é muito importante, muito importante. De repente até podia ter um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas assim, é basicamente saber o que vocês dois pensam juntos e a partir disso poder falar alguma outra coisa, porque os dois têm que pensar igual. Não adianta. Última pergunta. Como é o papel do pai no processo todo, especialmente no processo do parto, no parto? O Timóteo sempre foi mega parceiro. Sempre pegou junto. Assim, não vou dizer pra vocês que ele lia, que ele se informava. Não. Mas eu lia, eu compartilhava com ele e ele sempre me apoiou. O Timóteo sempre foi parceiro, sempre ficou junto, ficou sempre perto de mim ali, me dando apoio, me dando força, apertando minha mão, dizendo vai, tudo bem. E sempre ali, junto. Outra pergunta que me fizeram, Estela, tu já pensou em parto domiciliar? Já pensei muito, acho que é muito fofo, muito lindo, muito maravilhoso, mas não tenho coragem de fazer no Brasil. O Brasil não tem estrutura, aí não tem, no Brasil não faria. Se eu morasse fora, certamente, não tem nem dúvida. Pra mim, a experiência de ganhar no hospital foi maravilhosa. Vinha com comida quentinha, saborosa, maravilhosa pra mim na cama, sabe? Tipo assim, eu não tinha que limpar nada, né? Não deu... Enfim, pra que eu vou querer ganhar em casa? Que eu vou ter que limpar, que eu vou ter que cozinhar, que eu vou ter que... Entendeu? Então, assim, eu não tenho razão pra pensar num parto domiciliar, assim, tipo... No hospital foi tudo ótimo, sabe? Se eu tivesse coisas pra contrapor, pra dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, ok. Mas não é o meu caso, entendeu? Pra mim, eu tô bem satisfeita. Enfim. Então, acho que é isso, gente. Não tô me lembrando se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que era isso. Eu espero ter respondido todas as dúvidas, ter conseguido finalizar esse assunto de parto aqui, porque eu acho que depois que eu passei a fazer esses vlogs, eu não tinha falado de parto ainda, né? Não tinha nenhum vídeo sobre parto. Então a minha ideia era justamente compilar um especial, falar de parto, tipo, uma semana como foi. E agora saturamos esse assunto, vencemos esse assunto, vamos falar de outra coisa. E eu acho que o próximo é alergia, que tem me pedido bastante. Então eu vou falar de alergia. Quem que tá chegando ali? Vou falar de alergia e daí vamos também finalizar esse assunto. Oi, meu amor. Eles vão subir no palco? Vão? Os teus músicos? É. Tá. O pai e tu. Eu e o pai? Vai subir no palco e o pai. E o manos também. Os manos também, vem cá um pouquinho. O mano fica no lado do outro. Um mano do lado do outro. No palco. É. Tá bom. Naquele palco ali. Eu já vou ir conferir. Deixa eu dar um tchau tchau aqui, ó. Vem cá, dá tchau comigo. Dá um tchau tchau aqui. Vem cá. Vem. Amigão. Diz assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda um beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.